graça e a paz de Senhor Jesus para toda a igreja, para os irmãos e irmãs, e que a graça do Senhor permaneça continuamente em nossas vidas, pois estamos precisando da intervenção de Deus nesses dias. São dias difíceis, mas nós continuamos cultuando ao nosso Deus. Lição de número 7. Cultuando a Deus com liberdade e reverência. O nosso texto áureo. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E a nossa verdade prática, a adoração em Espírito, diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, e não onde adorar. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 a versículo 32. Os irmãos fazem uma leitura para confirmar o que nós vamos tratar em nossa lição neste dia abençoado por Deus. Introdução. O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia, nem estabelece regras de culto, mas pelo menos temos uma comunidade cristã do período apostólico, ou seja, do período de Paulo, que pode dar indicações sobre como devemos organizar o nosso culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14, todos os versículos é a nossa referência. Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável ao nosso Deus. Tópico 1. O culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem por objetivo padronizar o mundo e nem destruir as culturas. A mensagem do cristianismo é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição, ou seja, na sua própria cultura. A palavra de Deus, ela penetra em todas as culturas e em todos os corações, desde que a pessoa receba o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e para tanto tenha o prazer. Subtópico 1. A flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo têm sua forma distinta de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana, ortodoxas e algumas protestantes ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico, ou seja, o seu modelo, com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos. Mas essa flexibilidade tem limites conforme 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Subtópico 2. O culto. O termo culto é sinônimo de adoração. Essa palavra é uma tradução grega, que quer dizer servir, prestar culto, adorar. Mateus capítulo 4, versículo 10. Vamos ler. Mateus, versículo 4, versículo 10. Então disse-lhes Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Olha a fidelidade permanente, perpétua, eterna do Senhor Jesus em relação a Deus. Somente a Ele adorarás e só a Ele servirás. Também esta palavra é derivada do hebraico. É uma palavra de tradução hebraica que quer dizer serviço e culto. Vamos ler Êxodo capítulo 25, versículo 25 e 26. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de uma mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura.
Versículo 26. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Isso aqui se refere à arca de madeira de cetim que Deus mandou construir e deu o modelo. Deus deu o desenho da arca para que fosse feito. Portanto, Deus deu dons naturais e deu habilidades aos homens para fazer uma obra dessa com tanto detalhe para atender ao Senhor. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. Vamos ler Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1, assim está escrito: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, o culto com entendimento, sabendo exatamente o que está fazendo, não é? Que é adorar o Senhor, usando a sua inteligência para louvar ao seu Deus, e ele assim receberá a sua adoração e também o seu louvor. Subtópico 3. A reverência no culto. Devemos ter reverência, ter cuidado quando estamos adorando ao Senhor, porque estamos nos comunicando com o Deus Santo. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecido com reverência, conforme está na primeira carta aos 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, assim: faça-se tudo decentemente e com ordem. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É um momento de reverência e de comunicação com a santidade de Deus. Tópico 2. O centro do culto pentecostal. A igreja é toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por causa do seu sacrifício. Nós só louvamos a Deus e glorificamos ao Senhor e o adoramos por causa do sacrifício de Cristo, porque nos comprou com preço de sangue. E também nós só recebemos o Espírito Santo por causa do sacrifício de Cristo. Por isso que Cristo é o centro da nossa adoração. E quando nós adoramos a Cristo, nós adoramos a Deus simultaneamente e adoramos o Espírito Santo, porque os três são um só, com um só propósito. Assim, Cristo é o centro da nossa adoração. Subtópico 1. Conforme eu disse, o centro da nossa adoração é Cristo. Vamos fazer a leitura. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. Não, na verdade, nós não fazemos isso. Nós vamos, biblicamente, ao Senhor Jesus, porque por ele nós vamos a Deus e nos comunicamos com o Espírito Santo. Alguns opositores estão confusos aí quando nos acusam, e eles acham que nós, de maneira sutil, nós erramos porque adoramos o Espírito Santo. Isso não é verdade. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração, conforme eu disse, e da mensagem pregada pelas igrejas evangélicas, pela Assembleia de Deus, pelas outras igrejas, né? Todos os crentes pregam a palavra do Senhor Jesus para que esse possa alcançar o grande Deus. Subtópico 2. Um culto vibrante do poder do Espírito Santo. O assunto de 1 Coríntios, capítulo 14, é adoração. A expressão paulina, quando vos ajunteis, se refere aos cultos. Vamos ler, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação de línguas. Faça-se tudo para edificação da igreja. É necessário, sim, que a igreja seja fortalecida, abastecida pelo poder do Espírito Santo, para que possa anunciar as boas novas do Senhor. Senão, ela não consegue. A exortação paulina, a comunidade cristã de Corinto, nos ensina muita coisa sobre o culto, conforme nós já falamos. Entre elas, o culto não era entediante, ou seja, desgastante.
e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. As igrejas hoje, elas dão muitas oportunidades para o louvor, para testemunhar, para uma palavra, para pregação no dia do culto e outros eventos que se faz para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então a igreja está dentro desse padrão de 1 Coríntios capítulo 14, conforme nós já citamos. O culto que adora verdadeiramente ao Senhor com ordem e com decência. Subtópico 3. Característica pentecostal, que é oração, cântico ou louvor, adoração, exposição das Escrituras, que é a pregação da palavra, ofertas, testemunhos, entre outros. A liturgia dos cultos primitivos constava de oração e cântico. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, 15. 14, 15. Assim está escrito: que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Aqui o apóstolo fala sobre orar e cantar nos cultos, nos templos, para adoração ao nosso Deus. Vamos mais adiante. O louvor parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. Veja que maravilha. Vamos ler Jó, capítulo 38, versículo 7. Jó 38, 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Vou repetir. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Que maravilha, não é? Então, antes do início dos séculos, já as estrelas louvavam o nome do Senhor. Apocalipse 7, 9. 7, 9. Depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão de gente, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Só para confirmar que o cristianismo não tem a função de alterar nem destruir culturas, não é? Porque aqui diz que estavam multidões que ninguém podia contar, de todas as nações e também de todas as culturas. Que maravilha! A leitura e exposição das Escrituras Sagradas aparece como elemento do culto cristão em outra fonte paulina. Olhe, persiste em ler, exortar e ensinar, está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Então, a pregação, o ensinamento da palavra de Deus também está na ordem do culto como principal, porque é a palavra que ensina, é a palavra que a pessoa recebe a mensagem de Deus, o entendimento, e também pela palavra vem a conversão. Esta instrução é uma referência à leitura pública. As ofertas também são partes da adoração bíblica. Desde os tempos do Antigo Testamento, você vai encontrar em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 10, e 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2, e 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Você faz leitura em casa, você vai confirmar que as ofertas são parte de adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. Tópico 3. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? Nós temos cultos públicos, culto de oração, de ensino ou doutrina. Nós temos escola bíblica dominical
círculo de oração e atividades com crianças, adolescentes e jovens. Então existe uma maneira diversificada de nós praticarmos o nosso culto de adoração ao Senhor, e todas essas reuniões a comunicação com Deus, porque o centro é Jesus Cristo e distribuído para o Senhor Deus através do Senhor Jesus Cristo. Subtópico 1. Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que qualquer irmão ou irmã adore a Deus com liberdade. Não existem regras que possam impedir, desde que seja feito com ordem e decência. A nenhum deles é negado o púlpito, ou seja, a nenhum irmão ou irmã é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que o Senhor Jesus Cristo fez na sua vida, que são os testemunhos, as curas, a salvação. Alguém que estava perdido, Deus chamou, trouxe, e a pessoa fez correção na sua vida, das suas atitudes e práticas sociais. Todos nós baseamos a nossa fé nos relatos bíblicos, que são os milagres registrados na Bíblia, que inspiram e levam os irmãos a receber a bênção de Deus. É claro que nós inspiramos a nossa fé pela leitura bíblica e pelo que nós lemos a partir do Velho Testamento, que é muito rico para nós. Ele é fundamental, não é? E indispensável para o Novo Testamento, e no Novo Testamento nós lemos a palavra de Deus expressa pelo próprio Senhor Jesus Cristo e depois pelos apóstolos, e nós recebemos de Deus a graça de exercermos a nossa fé, conforme Marcos capítulo 16, versículo 15 e 20. Vamos prestar atenção a esses versículos. 16, Marcos capítulo 16, versículo 15 a 20. E disse Jesus: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse, nós cremos e vamos, nós pregamos, né? Todo mundo prega o evangelho do Senhor. Ou seja, todo crente, aquele que crê no Senhor. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, não crê no Senhor Jesus Cristo já está fora, não é? Porque com ele não tem relacionamento. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmão, esse versículo 18 aqui que fala, pegarão nas serpentes, eu aconselho o irmão não sair pegando em rabo de cobra por aí, baseado nesse versículo. E nem também sair tomando veneno, coisa que faça mal. Não faça, né? Porque não é bem assim a interpretação. Existem momentos em que Deus intervém milagrosamente para proteger os seus seguidores. Então Deus intervém e ele livramento. Nós sabemos de muitos casos que a pessoa estava à beira da morte e que o Senhor Jesus Cristo curou. Não é? O apóstolo Paulo, por exemplo, uma cobra mordeu o apóstolo Paulo e os centuriões, aquelas pessoas que estavam lá, ficaram observando isso. Eu quero ver a queda. Esperaram 1 hora, 2, esperaram 1 dia, 2 e nada, né? Aí ficaram impressionados, chamaram Paulo para orar pelas pessoas, e Paulo orava e as pessoas eram curadas. Então, é a intervenção milagrosa de Deus. Nós estamos precisando da intervenção de Deus nesses dias difíceis, né, que o país está passando, aliás, o mundo inteiro. A intervenção do Senhor. Eu creio que o crente que tem intimidade com Deus, que chora, clama, ora, não é? Deus ouve a oração e livra esse crente. Às vezes ele nem sabe do livramento, mas Deus livra. Eu creio. Eu quero crer sempre, sabe, na palavra do Senhor, para nunca duvidar dessa palavra. Pois bem, ocasionalmente, Deus nos dá poderes especiais, viu? Se for preciso, dentro de uma certa circunstância, Deus nos livrar da picada de uma cobra, ele livra, como livrou Paulo. Mas nós não devemos colocar-nos em situações perigosas desnecessariamente provando a Deus. Nós não podemos assim provar a Deus, né? Devemos confiar nele
estabelecer a nossa confiança. Tem hora que dá medo, nós sabemos que tem circunstância que dá medo, nós trememos às vezes. E nós clamamos ao Senhor e Ele não responde. O Senhor não responde porque não é no tempo dele. O calendário de Deus é diferente do nosso calendário. Mas de forma que o Senhor, Ele nos atende e nos livra de todo mal. Pois bem, continuando, foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. Está se referindo à Assembleia de Deus. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Aleluia! Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade, conforme João capítulo 4, versículo 24. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade, conforme está escrito. Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e com toda sinceridade, porque Deus recebe essa adoração. Não adianta adorar a Deus de qualquer forma, correndo, apressado, dizendo que adorou e já está saindo. Não é assim. Quando se coloca diante do Rei, da Majestade, nós temos que parar, porque Ele é o dono da vida, ou seja, o autor da nossa vida. Subtópico 2, o culto pentecostal. As reuniões dos crentes são coletivas de adoração e apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto, conforme eu falei no capítulo 14 de 1 Coríntios. A manifestação dos cultos que o apóstolo Paulo menciona, conforme eu disse em 1 Coríntios capítulo 14, são reais entre nós, conforme está escrito: quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, interpretação, tem profecia, tem testemunho, tantas coisas maravilhosas para fortalecer a nossa fé. Esse é o nosso alimento espiritual que vem do poder do Espírito Santo. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com muita facilidade. Todo crente entende com facilidade, porque já está adaptado à palavra do Senhor. Pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas de quem? Do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ali a nossa conclusão. Eu vou fazer a leitura do que escreveu o comentarista. O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração. Ou seja, não estabelece forma litúrgica de adoração. Nós nos reunimos dentro de um modelo, dentro de um padrão de orientação bíblica, conforme já citei por várias vezes, que está em 1 Coríntios capítulo 14. E aí a igreja vai criando o seu modelo de adoração, o Senhor, desde que seja com ordem e também com decência. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, não é? Que haja alegria em nós, em nome do Senhor Jesus, com espontaneidade e reverência, conforme está escrito. Deus é Espírito e importa que o adorem em espírito e em verdade. Nós não somos espectadores dos cultos, não somos espectadores. E nem ficamos aplaudindo pregadores. Isso é até pecado, o crente fazer isso, ficar aplaudindo o pregador. Você tem que aplaudir o Senhor Jesus Cristo, Ele é apenas um instrumento. Pois bem, nós não somos espectadores dos cultos, como no teatro ou cinema, de forma nenhuma. Antes participamos deles com cânticos, adoração, cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando sempre glória a Deus e muita aleluia. Nós sabemos que Deus é Pai, que Deus é eterno e que Deus detém todo o poder nos céus e na terra. E Jesus falou: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. E pelo seu sacrifício, nós podemos seguir a sua palavra, pela misericórdia de Deus, pela sua paciência. Nós estamos aqui aprendendo a palavra do nosso Deus. Aleluia, e fiquem com Deus.